Oeste, escreveu inúmeras matérias, brigando pela dona Adalgisa, por todos e tantos outros presos, e falando, então, nesse trabalho da Revista Oeste. A gente recebe, a partir de agora, hoje aqui, porque tem edição nova da revista no ar, a Branca Nunes, diretora de redação da Oeste, conosco aqui nessa manhãzinha. É sempre muito legal conversar com você, é uma alegria te receber. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Adriana, Marina, Paula. Bom dia, audiência toda do Oeste com Elas. Bom dia. E aí, como foram esses trabalhos de vocês nesses últimos dias, né, nessa última semana, para colocar no ar agora essa edição nossa nova? A edição tá muito boa, com a capa de J.R. Guzzo. E o Guzzo, ele conta o que está acontecendo, faz um resumão de tudo que está acontecendo no Brasil hoje. E o título do artigo é Morte Clínica em Brasília. E ele conclui, com tudo que ele mostra, que o governo Lula III é o pior governo que existiu no Brasil nos últimos 500 anos. Ele pior, inclusive, que o da Dilma Rousseff, que até então encabeçava a lista. E o Guzzo, ele usa vale a pena ler esse trechinho do artigo, que resume bem o que ele fala. Ele fala, tá aqui: o Congresso é apenas uma biqueira controlada por escroques e capatazes do STF. O judiciário é uma junta de republiqueta bananeira. O executivo tornou-se uma versão brasileira de narco-estado e hoje é um ladro-estado dirigido por malfeitores. E o Silvio Navarro, ele escreve o último escândalo descoberto nesse ladro-estado que o Guzzo, né, cita acima, e é o escândalo do INSS. Então ele mostra que, assim, nesse governo, o que está ruim sempre pode ficar pior. Esse caso do INSS, essa fraude no INSS é um exemplo disso, porque tínhamos até então, né, os 6,3 bilhões que teriam sido desviados, e agora o montante movimentado por esses criminosos, né, pode chegar a 90 bilhões de reais. É um valor exorbitante que saiu do bolso de aposentados e pensionistas, que são algumas das pessoas que mais precisam desse dinheiro no Brasil. E os personagens do escândalo, eles se aproximam cada vez mais do presidente Lula. Então, mostra que assim, né, e que mostra que está cada vez pior, e o Lula, tudo indica que sim, os personagens estão cada vez mais próximos dele, ele está cada vez mais ligado a tudo isso que está acontecendo. Então, o governo ainda prometeu devolver o dinheiro, mas ninguém sabe, não tem ideia de como vai devolver este valor estratosférico. E daí a reportagem do Christian Costa, para falar sobre esse desvirtuamento de tudo que acontece no Brasil, descreve como a Advocacia Geral da União, a AGU, ela está se transformando num escritório de advocacia que visa a defender os interesses do presidente Lula. Então, sobre a atual gestão, né, que é do Jorge Messias, do Petrolão, ela também passou o quê, a AGU? A censurar redes sociais, calar opositores. E a última coisa foi o quê? Ela pegou o dinheiro, todos os empresários que devolveram o dinheiro para a Lava Jato, ela está devolvendo o dinheiro para esses empresários e, ao mesmo tempo, pedindo o bloqueio dos bens presos do 8 de janeiro. É uma distorção do papel também dessa instituição. E, para encerrar, eu estava escutando o programa agora há pouco, vocês estavam falando do novo Papa, do Leão XIV, e a Ana Paula Henkel escreveu um artigo excelente, também publicamos nessa edição, que ela fala quem é este Papa e o que podemos esperar disso tudo.
Ah, que interessante. A Ana Paula Henkel, que é uma super fã do assunto, né? Inclusive, ela adora e já escreveu muito sobre o Papa João Paulo II, né? Tem cursos sobre ele, muito legal. Estou curiosa para ler essa matéria dela sobre o atual Papa, então. Agora abemos o nome, né? E também para ler com calma todas essas outras excelentes matérias. Muitos elogios, beijos, homenagens para você aqui no chat, viu, Branca? Excelente sexta-feira e fim de semana. Obrigada por hoje. Um beijo grande. Beijo, ótimo programa. Obrigada. Essa é a edição de número 268, tá aí na tela pra gente. A capa aqui, ó, colapso, então, como a Branca destacou, de Guzzo. O Brasil oficial de hoje está em colapso. As instituições foram abolidas. O Congresso obedece ao STF. O Judiciário ignora as leis. O Executivo é um instrumento da bandidagem. A corrupção saiu do controle. O país do consórcio Lula-STF é um morto civil. Como pode, em tão poucas palavras, ser tão certeiro, né? Perfeito. Resumiu bem o que vem acontecendo. Faça um convite, então, e também um agradecimento. Caso você já seja um assinante Oeste, obrigada por essa confiança e força para que o nosso trabalho siga acontecendo a todo vapor. Caso não seja, aproveite, faça parte do nosso time também. Olha o nosso QR Code aqui na tela. Esse QR Code é só para quem assina assistindo Oeste com Elas, hein? Então, clicou aí, fez a assinatura, ponto para Oeste com Elas. Estamos juntos, muito obrigada. E você passa a ter acesso. Não deixa de assinar, não deixa, muito importante, gente. não é? Ó, vocês são os Presentão. nossos patrões, né? No final de contas, a gente só pode estar aqui. Toda essa estrutura só existe por conta dos nossos mais de 100 mil patrões, né, que permitem que a Oeste continue e siga levando a verdade e a liberdade, né, nesse país que precisa tanto. Então... Já somos uma família bem grande, né? E a Oeste que trabalha sempre com excelentes jornalistas, com fatos, com verdade, né, com investigação, com transparência. Tanto que a gente vai receber o Pedro Almeida e a gente vai ver a mídia, né? A mídia falida. Um exemplo disso é a quantidade de matérias que a Oeste fez, né, a favor da dona Adalgisa e, finalmente, né, com certeza, né, isso foi uma pressão que foi colocado mediante a população para fazer ela ir para prisão domiciliar. Então, aqui, a Revista Oeste, mais uma vez, fazendo o seu papel de jornalismo tão importante. Então, assine a Oeste, faz parte da nossa comunidade, desse jornalismo independente, verdadeiro, que só a Oeste sabe fazer. Pois é, e o que eu estava falando é que a imprensa que a gente fala, imprensa falida, imprensa governista, vendida, coloca lá matérias, não à toa, manchetes manipuladas. Chama o Putin de extrema-direita. Chama o Putin de extrema-direita, faça-me o favor, hein? Pois é, por isso a preferência de vocês por aqui, a gente agradece, por isso a nossa audiência tão qualificada que sempre dissemos. Então, ó, QR Code na tela ao longo de toda a nossa programação, pulou aqui pra cima agora. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.